Nós pudemos observar Jesus falando sobre as virtudes que se espera de alguém que esteja numa proposta de vida que esteja relacionada com Deus e as Escrituras Sagradas. Jesus falou sobre jejum, Jesus falou sobre esmola e Jesus também falou sobre oração. Aliás, é interessante que vale a pena lembrar que quando ele vai falar sobre o assunto, ele tenta definir uma espécie de contraste entre o tipo de postura que se espera dos seus discípulos, dos seus seguidores ou dos súditos do reino e os religiosos do seu tempo. Versículo 5, vamos nos lembrar, diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. É muito valioso prestar atenção e ver que, como nós observamos, além de Jesus enfatizar que essa oração deve ter em vista somente a glória e o reconhecimento da parte de Deus, existe aqui a ideia de que quem está orando adequadamente, essa pessoa vai receber a sua recompensa e os outros já receberam essa recompensa. E é interessante pensar sobre isso porque grande parte da motivação pela qual tantas pessoas se dedicam à fé, à religião, à igreja, está fundamentada em recompensa. Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que ao servir a Deus terão a sua vida material mais abençoada, terão uma vida mais confortável, terão, vamos dizer, muito mais aspectos positivos do que as pessoas que não servem a Deus. Acaba sendo uma coisa um pouco complicada, que algumas pessoas desenvolvem uma relação de troca, na ideia de que se eles forem indivíduos como eles mesmos se consideram fiéis, vão receber de Deus essas coisas. Em nenhum momento Jesus vai sugerir que se recebe recompensa da parte de Deus dessa natureza, como se fosse uma recompensa material ou como se fosse uma recompensa humana, que seria os aplausos e reconhecimento dos outros. A única recompensa que a gente recebe quando de fato está alinhado com o reino, envolve a satisfação, a felicidade de ver a vida das pessoas abençoadas por causa da ministração daquilo que tem a ver com o reino de Deus na vida dessas pessoas. Muita gente que serve a Deus e vê de fato a vida das pessoas mudada, transformada, abençoada. Isso de fato enche o coração de quem está sintonizado no reino, e o mais importante de tudo é de ter a convicção de que essa atitude agrada a Deus, de que Deus está feliz e contente com essa atitude, que significa sintonizar a vida na prática de diversas virtudes com a proposta do reino, que não busca glória humana e não se permite tornar-se refém de si mesmo. Então, nesse mesmo espírito e atitude, nessa busca de oração, Jesus vai apresentar uma proposta de oração que, de um lado, está em contraste total com os religiosos do seu tempo. E, de outro lado, essa oração está em contraste também com aquilo que se fazia no mundo pagão. Todo mundo conhece, mas é necessário pensar e refletir com mais detalhes a famosa oração do Pai Nosso, que diz assim:
Verso 7 em diante, o texto diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o texto vai prosseguir para terminar dizendo aquilo que nem sempre nós ouvimos com a mesma ênfase. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Como nós vimos no início, o primeiro desafio que alguém que vai orar nessa proposta do reino é não permitir que a sua oração seja a oração de um religioso hipócrita. Primeira realidade é não permitir que as formas religiosas, a postura de falta de autenticidade, aquele tipo de postura mecânica, legalista, que é o caminho, vamos assim dizer, quase que normal de qualquer estrutura religiosa, não permitir que isso domine a nossa espiritualidade. É interessante que é mais ou menos como se a gente pudesse fazer um paralelo com qualquer tipo de relacionamento amoroso, quer seja na família, quer seja marido e esposa, quer seja de amizade. Depois que cai numa espécie de rotina, a pessoa vai fazendo as mesmas coisas sem nem prestar atenção direito no que está acontecendo. Falta autenticidade. Da mesma maneira, muitas pessoas, vamos assim dizer, cumprem as suas obrigações religiosas, seja dentro das diversas diversidades específicas da cristandade, seja em outras tradições, seja na diversidade que havia no contexto judaico da época de Jesus, todos correm risco de ser refém da mesma coisa, de agir como hipócrita, de fazer tudo para ser visto pelos outros. Nunca nós devemos nos esquecer que essa espiritualidade é falsa, ela é apenas social, ela é vazia, ela é ególatra. Por isso Jesus enfatiza, antes de trazer a oração do Pai Nosso, que a oração deve ser feita em secreto. Mas um outro aspecto interessante surge aqui. E esse é um aspecto interessantíssimo e que talvez nos afete de modo igual e quem sabe até mais do que a oração do religioso que procura simplesmente seguir uma espiritualidade mecânica. O outro aspecto complicado é a oração de um manipulador. Ninguém deve orar como alguém que quer manipular a Deus ou manipular o sagrado. O que o texto diz? Da mesma maneira como os discípulos de Jesus não podiam ser semelhantes aos religiosos da época, eles não poderiam seguir as mesmas práticas que havia, especialmente naquele cenário greco-romano, onde se procurava descobrir fórmulas mágicas, jeitos de atingir a realidade oculta para se conseguir aquilo que se desejava. Por isso o versículo 7 é muito claro. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, que entendiam que a partir de certas práticas, fórmulas,
rituais poderiam ter acesso a alguma coisa poderosa no mundo espiritual e assim seriam beneficiados. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aqui é muito interessante observar que tanto a oração de um religioso hipócrita, como a oração manipuladora que vem desse paradigma pagão, elas desconhecem Deus como uma pessoa, desconhecem Deus como Pai. A ideia é como se a gente tivesse que mexer numa máquina e descobrir como é que ela funciona. É como se a gente tivesse descoberto que a mecânica da oração dá tal resultado e a gente aprende como é que funciona, não importa a sinceridade, não importa a atitude de coração, não importa a vida, a gente aperta os botões e chega lá. No ambiente pagão, apesar de não ser aquela mesma ideia que a gente tem na tradição religiosa que entrou em conflito e contraste com Jesus, a ideia é semelhante. Se eu falar tantas vezes, se eu conseguir agir assim, eu vou ter acesso. Essa é a lógica do ocultismo, é a lógica do abracadabra, é a lógica de descobrir as palavras mágicas que, repetidas tantas vezes, nos darão aquilo que a gente tanto deseja. Na proposta do reino, a oração é totalmente diferente. A oração é o Pai Nosso. O Pai Nosso vem nos ensinar não só como orar segundo Jesus, não só qual é essa oração do reino, não só qual é a oração que pode e deve ser tantas vezes recitada por aqueles que são discípulos de Jesus, mas ela nos mostra principalmente quem é que está em condições de orar e o que está envolvido na oração. A palavra de Jesus é clara, vocês devem orar assim, começa o verso 9. E aí ele começa a nos dizer qual é a primeira coisa que aparece na oração. Pai Nosso. Por que Pai? Porque Deus é tanta coisa. Deus tem os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Deus é onisciente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador. Mas na oração, o foco é que Deus é Pai, Deus é próximo, Deus ama, Deus é um ser pessoal. Ele não é só o grande Criador, não é só o poderoso sustentador do universo. Qualquer pessoa só pode falar com Deus se essa pessoa, nessa proximidade, quando o reino invade a minha vida e agora eu vejo Deus nessa proximidade pessoal e ele me é percebido como Pai, aí está na hora da gente orar. Porque vamos refletir, a oração é a coisa mais absurda que existe do ponto de vista humano. Já parou para pensar? O que é que você precisa comunicar a Deus que Ele não saiba? É como se a gente tivesse que mandar uma informação para um centro de todas as notícias, realidades, dados que existem no mundo. Você não sabe direito do que você precisa, você corre o risco de comunicar mal, de pedir o que não deve, vai pedir isso por um Deus todo-poderoso, onisciente. É como se você, o máximo que você conseguir seria atrapalhar você mesmo. Então a gente descobre que o propósito e o poder e a força da oração não passa pela lógica simplista e redutora da perspectiva humana. A oração tem um objetivo não simplesmente de mudar as circunstâncias à nossa volta, como, por exemplo, desejava tanto os rituais pagãos, mas a grande mudança que a oração traz é na própria pessoa.
que é mudada na sua relação de sintonia com Deus. E essa mudança, ela se manifesta nessa primeira dimensão. Quem ora de verdade, enxerga e sente e sabe que Deus é Pai. Quem acha que Deus é simplesmente um Criador poderoso distante, no máximo vai tentar apertar os botões para ver como a máquina dele funciona. Mas quem conhece Deus de verdade, Deus em Cristo, Deus revelado nas mensagens do Sermão do Monte, no reino, vai perceber que Deus é Pai, Deus é bom. Esse Deus que é Pai, ele é Deus que é Pai nosso. Isso significa que quem ora não pode chamar Deus de Pai meu. Não existe uma ideia de que é possível considerar Deus Pai sem que eu reconheça também os outros irmãos. Por isso, não há uma ideia de fé cristã individualista, como tanta gente hoje imagina, que se puder ler a Bíblia, se puder ter um momento espiritual particular em casa, que está tudo certo. Essa ideia não faz sentido na proposta do reino. O Pai é nosso. Quem ora precisa ser igreja. Quem ora precisa ser comunidade. Quem ora só pode praticar os desafios de ser tudo aquilo que as bem-aventuranças e que a proposta do Sermão do Monte apresenta na hora da convivência difícil, conturbada e complicada com os outros irmãos. Portanto, antes de orar, preciso saber que Deus é Pai e é preciso saber que Ele é nosso. Aí o texto vai prosseguir. Interessante que ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Quem vai orar a oração que Deus de fato deseja? Não é a pessoa que vai procurar a Deus para ver se os seus desejos particulares são realizados. É a pessoa que na prática quer transformar Deus em servo. Só que é um servo muito poderoso e forte, ele pode talvez fazer aquilo que eu tanto desejo. Não. A pessoa que ora é a pessoa que considera Deus de um modo muito especial e antes de pensar na sua vontade, nos seus desejos, na sua necessidade, naquilo que lhe interessa, ela enxerga Deus, que é o Pai Nosso, mas cuja realidade se manifesta de modo todo especial. Deus, eu quero que o teu nome, ou seja, quem o Senhor é, a sua própria identidade seja considerado especial, sagrado, diferenciado. Ele não é a mesma coisa. Tudo que para a gente é valioso demais, a gente guarda num lugar especial, a gente considera, vamos assim dizer, sagrado. Quem ora deve ter a pessoa de Deus como o elemento mais importante da sua vida. É o puro de coração, que não divide Deus com nada. Eu quero que tu, ó Deus, tu, Senhor, seja absolutamente, teu nome seja santificado, o Senhor seja considerado especial. E aí vem finalmente um pedido. O pedido chega e, como a gente já mencionou, em vez de ser um pedido pessoal, particular, nem um pedido espiritual não é. Ah, eu queria ser um grande pregador do Evangelho. Ah, eu queria ser uma pessoa que pudesse servir a Deus assim, assim, assim. Não. O foco do coração de quem ora é o próprio Deus. Por isso venha o teu reino. Ó Deus, por que tudo de ruim que há nesse mundo permanece? Porque o Senhor, que é rei de direito, ainda não é rei de fato, em toda a plenitude. Ainda há rebeldia no coração dos homens e nessa realidade, mas quando o teu reino chegar, vai ser aquela festa. O meu desejo, ó Deus, é sonhar os sonhos do reino. Eu quero que venha o teu reino. E o que eu queria mesmo é que a tua vontade fosse feita na terra como no céu. Ou seja, o coração que ora é aquele coração por meio do qual o próprio Espírito de Deus traz os desejos que vêm do Espírito de Deus para que isso aconteça. Quem ora
é a pessoa que aguarda o reino, que espera, que anseia, cujos valores estão aí, diferente dos manipuladores de divindade, que desejam as coisas que qualquer pagão desse mundo deseja, porque são iludidos pelos falsos ídolos. E essas pessoas só querem a ajuda de Deus para conseguir aquilo. Mas quem ora de verdade, ora e sonha com o reino de Deus. Aí, finalmente, chegou um pedido do jeito que a gente esperaria que chegasse. Assim, quando a gente começa a orar, a primeira coisa, Deus, abençoa meu filho, abençoa meu pai, a minha mãe, a situação na minha casa, no meu trabalho. Não, agora, depois de tudo que foi dito, aí sim, dá-nos o pão nosso de cada dia. É muito interessante. É claro que a palavra pão aqui é uma metáfora. É claro que o pão aqui se refere a todo o sustento que é necessário para a nossa vida e que reforça a nossa fragilidade. Então, quando a gente ora, a gente reconhece a necessidade desse sustento e que Deus é a fonte desse sustento. Eu não vou me garantir por mim mesmo. Mas é interessante que esse pão tem duas características. Primeiro, que ele é nosso. De novo, não existe na oração do reino o pão meu. O pão, assim como o Pai, sempre envolve a relação de comunidade. Não é possível viver no isolamento e no individualismo nesse reino. Eu reconheço que eu dependo de Deus e que eu preciso do pão, de tudo aquilo que me sustenta, é Ele que me garante. Esse pão que eu preciso, também todos na comunidade precisam. Nós estamos nivelados, mas esse pão é de cada dia. E o que é tão importante sobre isso? Não dá para fazer estoque de pão. Não dá para querer guardar muito pão e comer pão velho depois. Isso não funciona. Porque nós não temos como nos garantir diante de Deus para não precisar fazer a oração de novo no dia seguinte. Há pessoas que esperam ter uma grande experiência espiritual, ter um grande conhecimento que garantam um estoque de espiritualidade, um estoque de conhecimento ou de trajetória ou de vida cristã, que dizem que com isso eles podem caminhar mas tantos quilômetros, não podem ir a parte alguma. O segredo de uma vida alinhada com o Sermão do Monte é uma vida que reconhece que todo dia de manhã, de novo, precisa baixar a cabeça, humilhar-se diante de Deus e reconhecer que se hoje eu não buscar a misericórdia e a graça de Deus, eu não poderei chegar a lugar nenhum. O orgulho, a maldade, a autossuficiência são o caminho da morte. Por isso, a oração correta é o pão nosso de cada dia. Depois de falar das necessidades que marcam a nossa fragilidade, nossa limitação, aí o assunto é perdoa-nos como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que são os nossos devedores. Orar tem a ver com justiça e misericórdia. O que acontece? Quem conhece o reino, quem chorou por causa da sua fragilidade e pecado, quem chegou com a folha vazia, que não tem nada a apresentar, e foi humilhado diante de Deus e sabe da sua fragilidade, não tem como negar perdão para quem o ofende. O sinal de que uma pessoa está fora do reino é claramente o seu repúdio, a sua recusa de perdoar uma pessoa que de fato tenha ofendido o seu coração, tenha ofendido a sua pessoa de alguma maneira. É interessante que a gente desvia da verdade do Evangelho e imagina que aquilo que vai
prejudicar uma pessoa diante de Deus é a pessoa ter algum vício, ter algum comportamento que a gente diria mundano, ou ter alguma atitude assim que seja socialmente inadequada, quando na verdade essas coisas perto da questão do perdão são bastante secundárias e menos importantes. Aqueles que não perdoam mostram que não foram perdoados e que estão longe do reino. Por isso desejo, Deus, me ajuda a perdoar aqueles que me machucam, porque eu sei que o Senhor me perdoa. E finalmente, quem quer agradar a Deus, do que é que essa pessoa tem medo? Não é de passar por dificuldades, nem de perseguição, porque isso já está prometido no grande pacote da bênção do reino e da salvação. Não é passar por qualquer tipo de dificuldade, doença que acontece com qualquer mortal desse mundo. Mas o problema sério é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se eu amo a Deus, e eu sei que o meu maior inimigo sou eu mesmo, meu desejo a Deus, me ajude, porque não é uma questão de eu fazer alguma coisa errada para depois ter prejuízo, ou acabar tendo que correr de novo toda uma trajetória. O meu problema é se eu deixo o meu Pai Celestial triste e chateado por aquilo que eu fiz ou que eu cometi na minha vida. E o texto vai terminar dizendo: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, Deus, eu reconheço por meio dessa oração que todo poder pertence a Ti. Orar é submeter-se ao Rei, é reconhecer de fato que Ele é Rei e eu sou súdito desse Rei, Ele é o Senhor. Mas não se pode esquecer que, como a oração é um relacionamento pessoal, como a oração é oração ao Pai Celestial e ela envolve essa intimidade profunda, nenhuma oração subirá de verdade enquanto eu permitir ódio, vingança e ressentimento no coração. Não existe oração sem verdadeiro perdão no coração. Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a entrar em sintonia com essa oração do reino de Mateus capítulo 6. O Pai Nosso é ensinado pelo Senhor Jesus. Como nós estamos observando nas mensagens do Sermão do Monte, aquilo que Jesus compartilhou com seus discípulos na sua grande proposta do reino de Deus, daqueles que vão estar sintonizados como súditos nessa grande empreitada no projeto do reino. Uma das coisas muito claras que aparecem aqui, e aparecem também no decorrer do ministério de Jesus, é o nível de comprometimento com o reino e com o próprio Senhor Jesus. E quando nós vemos Jesus fazendo aqui uma espécie de distinção clara entre a sua proposta e a maneira como a expressão de fé religiosa era entendida pelos religiosos predominantes do seu tempo, e como Jesus também se distancia daqueles religiosos que tinham, vamos dizer, uma postura mais marginalizada em relação à religião predominante, como era o caso, por exemplo, dos zelotes, até mesmo daqueles que são chamados de essênios. Por causa dessa distinção, que também é uma distinção clara em relação à maneira como os pagãos falavam sobre a vida espiritual, Jesus vai apresentar uma realidade fascinante no Sermão do Monte, vai falar de Deus de uma maneira absolutamente especial, em sintonia com a Torá, como nós estamos vendo
Mateus aqui tem os 5 discursos para nos lembrar dos 5 livros do Pentateuco. O Sermão é do Monte, a revelação do Sinai também foi no monte, e assim Jesus aparece como esse paralelo de Moisés, uma espécie de novo Moisés que vai falar sobre como é que a palavra divina deve se apresentar a nós, já que ele é o profeta esperado. Mas uma coisa que vai ficando claro para quem presta atenção e entende a mensagem do Sermão do Monte é a sua radicalidade. Radicalidade no sentido de que quem está alinhado com Jesus nesse grande projeto fecha com ele, vamos assim dizer, de uma maneira completa e total, naquele sentido de alguém que tem, conforme diz a bem-aventurança, um coração puro, no sentido de não ter um coração dividido com nada. E olhando para a realidade religiosa dos dias de Jesus, nós vamos ver que a razão por que muitos dos religiosos acabavam, vamos assim dizer, negociando muito das suas prioridades, a razão por que eles faziam diversas coisas era exatamente por causa da motivação financeira, econômica, e pelo possível posicionamento favorável que eles teriam em relação a poder exercer o poder. Apesar de toda a fachada religiosa, toda a preocupação legalista com coisas menores, no fundo, em vez de buscar a glória de Deus, Jesus vai deixar claro que a maioria dessas pessoas está procurando glória humana. E isso é uma realidade, inclusive, nos círculos religiosos dos nossos dias. Nosso coração perverso, que precisa da graça de Deus, precisa de toda a vigilância para não entrar na mesma situação. Por essa razão, nós vamos entender o que vem a ser considerado no discurso de Jesus agora, do verso 19 em diante, no capítulo 6 de Mateus. O texto diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus começa então a dizer que se existe uma realidade especial com a qual nós devemos nos preocupar e nos dedicar, essa realidade é a realidade do reino. O reino é a pérola de grande valor. O reino é o grande achado, tão importante e valioso que faz com que as outras coisas percam o brilho e o interesse. Mas quando uma pessoa não está alinhada com o reino, ela sonha romanticamente com as riquezas transitórias, entendendo que essas riquezas de fato podem suprir aquilo que o coração humano tanto anseia e deseja. Então Jesus vai deixar claro que eles devem, se estão sintonizados com essa proposta da chegada do reino e de ser seguidor de Jesus, eles devem colocar o reino de tal forma como prioridade que eles vão buscar não riquezas transitórias, mas as riquezas que vão permanecer, que não podem ser tiradas por ninguém. Todo mundo sabe que o problema sério de lidar com riquezas não é possuir as riquezas, mas é ser possuído por elas. É ser dominado de tal forma em que a pessoa, na verdade, serve uma espécie de senhor, de patrão muito exigente, e do qual ela muitas vezes não tem condição de nem afastar-se ou fugir. Por isso, a relação que vai ser apresentada vai ser nessa direção. A grande pergunta que vai se levantar nesse trecho de Mateus 6 é: qual é a nossa grande ambição? Essa grande ambição vai estar relacionada com aquilo que é transitório e imediato para quem não crê no reino e quem não espera nada, portanto, é obrigado a tentar ver o que consegue aqui e agora. Mas quem sabe que o reino chegou e está vindo na sua plenitude e que de fato crê
naquele que é o Senhor, naquele que é o Rei, essa pessoa não será iludida por esses sonhos transitórios e passageiros. E Jesus vai prosseguir. No verso 22, o texto diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são essas? O que acontece aqui? Os olhos são o acesso principal que nós temos em relação ao mundo exterior. Através dos olhos nós temos a possibilidade de ter contato com tudo aquilo que parece ser mais ou menos fascinante. E por isso essa relação dos olhos com a luz aparece aqui. E a maneira como o desejo forte que vem do coração, que está relacionado com aquilo que o reino, que a mensagem do reino vem se preocupar, que é sair da superficialidade, sair daquilo que é mera exterioridade e procurar discutir sobre aquilo que é genuíno, aquilo que está lá no fundo, aquilo que realmente representa a verdade do que está em nós. Então agora a questão é observar como que esse canal de acesso ao mundo externo, daquilo que vem de dentro, são os olhos. Nós vamos descobrir que esses olhos podem afetar todo o corpo, ou seja, afetam toda a vida. Onde nós fixamos os nossos olhos e o nosso coração, isso vai decidir o caminho por onde nós vamos levar a nossa vida. Portanto, se os olhos forem maus, ou seja, se formos dominados por uma espécie de cegueira, uma espécie de olhar prejudicado, dominado por uma ambição egoísta, isso nos levará a um tipo de vida marcada por trevas espirituais profundas. Nós vamos nos tornar endurecidos, vamos nos tornar intolerantes, perversos. Interessante, nos tornamos religiosos, pessoas que, numa espécie de engano, de auto-engano, acabam se preocupando com coisas secundárias, como se um verniz pudesse esconder as suas dificuldades, e acabam se afastando daquilo que realmente tem valor e é importante na vida. Um olho mau é um espírito egocêntrico, marcado por uma atitude narcisista, avarenta, enquanto aqui no texto a ideia de um olho bom é a ideia de um olho que está afinado com a proposta do reino, ou seja, um olhar que, em vez de pensar em si, pensa de maneira generosa, de maneira altruísta, de maneira a não ser refém desse egocentrismo marcado pela distância com a postura de Jesus. Isso nos leva a uma situação de necessária postura radical. Por quê? Porque o ser humano não tem escolha. Ele sempre será servo, afinal de contas. Ele é mera criatura. Ele não é o ser que pode ter domínio sobre o universo. Então a pergunta que se faz a nós é: a quem vamos servir? Ou nos tornaremos reféns de nós mesmos, achando que somos referência do universo, e passaremos a nos servir de maneira egocêntrica e extremamente perigosa e destruidora, ou nós serviremos a Deus adequadamente. E como é que a gente pratica essa idolatria de autoadoração? É exatamente por meio da maneira como nós nos relacionamos com aquilo que os olhos podem ver e o dinheiro pode nos conceder. Exatamente diante desse desafio é que Jesus vai dizer no verso 24 que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. É claro que o problema não está no dinheiro em si. O dinheiro é apenas uma maneira de quantificar, de estabelecer um valor aritmético para tudo aquilo que faz parte da
realidade da economia do mercado. A questão não está no elemento objetivo em si, mas naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males nesse mundo. Que a maneira como a pessoa se escraviza ao seu egocentrismo e perde a perspectiva do que significa a vida, do que significa o reino, como ela se entrega a isso e ela então vai atrás desse elemento de valoração econômica na sociedade, mostra onde é que está a chave da questão. Então não tem jeito, ou nós vamos nos voltar para Deus, para a luz, para esse tesouro nos céus, para a realidade que de fato representa uma ambição superior, porque se você pensar racionalmente, que sentido faz a pessoa fazer todo o esforço para ter acesso a tantas coisas das quais ela não pode nem desfrutar? Como certa vez eu vi uma entrevista de uma pessoa que parecia ter prosperado na vida e contou diante das câmeras que possuía 400 pares de sapato. Mas quem é capaz de usar mais de 2 sapatos de uma vez? Por que uma pessoa vai ter tantas coisas das quais ela nem pode desfrutar? Há histórias interessantes de gente muito rica que gastou a vida juntando e nunca teve quase qualquer oportunidade nem de desfrutar aquilo que ajuntou. Uma espécie de escravidão. Então não há jeito de definir um meio caminho aqui dentro das duas opções apresentadas. Ou a pessoa coloca o reino em primeiro lugar, serve a Deus, serve o reino, com esse coração não dividido, ou a pessoa necessariamente vai fugir, afastar-se da realidade do reino e se entregar àquilo que parece lhe dar satisfação imediata, colocando-se como centro do mundo. Por essa razão, o texto vai prosseguir a partir do verso 25, mostrando como essa atitude de centralização em si mesmo, de ter uma ambição perigosa e doentia, como isso faz mal para a nossa vida, como isso nos leva a uma ilusão de poder onde parece que nós temos as coisas nas nossas mãos e parece que temos o controle. E como é que isso se manifesta? Através da terrível doença da ansiedade. A ansiedade é a preocupação inútil que nós temos de resolver coisas que estão fora do nosso controle. Existe uma preocupação saudável que alguém tem de ser previdente, organizar a sua vida para evitar sobressaltos. Mas existe uma preocupação que não nos leva a nenhuma atividade produtiva e positiva e que apenas nos deixa aborrecidos, irritados, mal-humorados e que revela a nossa secreta intenção de ser Deus, de mostrar que nós estamos no controle da realidade, o que é uma tolice, uma grande ilusão. Por essa razão é interessante que Jesus vai dizer agora, tão impressionante e singular, ele dizia, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? O corpo não é mais importante do que a roupa? Jesus começa a focalizar esse tipo de sentimento que mostra o perigo de não enxergar as coisas na perspectiva do reino, não segundo Deus. E uma preocupação perigosa toma conta da gente como se a gente fosse obrigado a garantir o nosso futuro e nós nem podemos garantir que vamos acordar vivos amanhã. A vida é mais importante que tudo e Deus nos tem dado. Por que toda essa neurose, toda essa loucura? E aí Jesus ensina um remédio para curar a nossa neurose e vai nos tratar com a santa terapia do reino. Aliás, você é convidado a praticar essa terapia. Ele diz,
Observem as aves do céu. Você já notou que uma pessoa perturbada de espírito, que é refém da sua ansiedade, não consegue apreciar nada? Uma criança acha bonito um tatuzinho do jardim. Observa as coisas simples e acha extraordinário até uma figura de uma ovelha que parece surgir numa nuvem. Quando a cabeça da gente fica tão cheia de tanta tribulação e ansiedade, a gente nem consegue apreciar as maravilhas da criação. Vamos tratar do problema? Então observe, preste atenção nas aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês, por acaso, não têm muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves, você acha de fato que Ele não está se importando com a sua possível necessidade futura? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar que seja uma hora à sua vida? Não há necessidade de ficar desesperado e ansioso. Isso sugere um distanciamento da perspectiva do reino. E o texto prossegue. Por que vocês se preocupam com roupas? Olha que coisa interessante. Vocês já olharam como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham e não tecem. É tão impressionante toda a variedade de flores, de plantas bonitas, ornamentais. E às vezes, como eu gosto de dizer, Deus não só faz as coisas bonitas, mas às vezes Ele exagera. Não há razão aparentemente por que tantas coisas são tão extraordinárias. E os lírios do campo são especialmente belos. Deus podia ter criado esses lírios simplesmente para existirem, mas fez questão de fazê-los com uma estética especial e nos dar condição de olhar e de apreciar isso de maneira especial. Você já reparou quanta beleza existe no mundo da criação de Deus e Ele sustenta isso? Um pouquinho mais que a Terra estivesse próxima do Sol ou um pouquinho mais afastada, a vida seria impossível. Deus se preocupa com todos os detalhes. E o texto vai prosseguir dizendo: contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como deles. Salomão, o grande rei de Israel, o auge da monarquia, o rei da construção do templo, o rei conhecido pela sua sabedoria, pela sua riqueza, pelo seu esplendor, nem ele jamais conseguiu se vestir como um só lírio. Se Deus veste assim a erva do campo, o verso 30 vai prosseguir, essa erva que hoje existe, amanhã lançada no fogo, será que Ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Vocês não podem se comportar dessa maneira. A ansiedade é irmã desse egocentrismo, desse olho mau, dessa atitude de quem se tornou escravo de Mamon, do dinheiro e de si mesmo. Lembrando que nós estamos falando da grande ambição e, na verdade, Mateus 6, de 19 a 34, envolve o texto que estamos abordando agora. Diante dessa realidade de que é necessário vencer a ansiedade e essa postura autocentrada que é tão diferente da perspectiva do reino, Jesus vai caminhar para o desfecho dessa reflexão que aparece no Sermão do Monte a partir do verso 31. E ele vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando a gente lê uma coisa dessa, a gente fica pensando em como é que é essa história. Será que, de fato, a nossa vida deve ser uma vida de quem nem precisa trabalhar, nem precisa fazer nada, o negócio é sombra, água fresca, ficar só olhando os passarinhos, afinal de contas a comida vai cair do céu? Jesus está dizendo isso, ele está
sugerindo que essa é a nossa postura? Em nenhum lugar, em nenhum momento, Jesus está sugerindo que alguém não deve trabalhar e não deve viver a vida dentro do cotidiano. A questão não é essa. Aliás, o próprio Senhor Jesus vai ter uma vida marcada, cheia de atividades no seu ministério, e a própria perspectiva da Bíblia mostra a gente que viveu a sua vida nas dimensões das necessidades que todo mundo enfrenta no dia a dia. O que Jesus está dizendo, está focalizando a atenção sobre o preocupar-se indevidamente. Esta ansiedade negativa, que é marca dos pagãos que entendem que isso é a razão de ser da vida e acabam se consumindo por dentro e não sabem se posicionar perante a vida. A questão não é as nossas necessidades básicas, mas o nível de ansiedade que nos domina como a grande ambição que é o centro da nossa vida. Você quer caminhar sintonizado com a proposta do reino? A pergunta é: onde está o foco do seu coração? Por que você quer Deus? Por que você deseja seguir a Jesus? Você acha que ao fazer isso você vai ter uma vida mais próspera? Você vai ter mais conforto na vida? Você, entre aspas, vai ser mais feliz? Você vai ganhar mais do que as outras pessoas? Deus é o nosso grande banco de investimento que vai nos dar uma segurança financeira, econômica para o futuro. Essa é a ideia? Se essa é a ideia, você não está entendendo o que importa na vida, o que é recompensa, o que tem valor no reino. Por isso, o texto vai na direção certa no seu desfecho, agora nos versículos 33 e 34, dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, meu desejo, meu sonho, minha grande ambição é ver essa realidade do reino triunfando, porque quando o reino triunfar, não haverá mais exploração de seres humanos, não haverá escravidão, não haverá pessoas maltratando crianças, não haverá miséria, não haverá pecado, não haverá... Eu sonho com a chegada do reino. Busquem o reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Uma frase tantas vezes mal interpretada. Muitas pessoas imaginam: já sei, se eu buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, quer dizer que tudo eu vou receber. Eu vou ficar com muitos bens materiais, a minha vida vai dar certo, eu vou, assim, de fato, como se diz na linguagem popular, colocar o burro na sombra. Minha vida vai ser tranquila. O texto não está dizendo isso. Ele acabou de dizer que Deus, Ele veste a erva do campo e Ele nos concede alimento. Portanto, o que ele está dizendo é que as necessidades básicas da vida, a nossa sobrevivência, elas são nos concedidas pelo Deus bondoso. O texto não está dizendo que as pessoas serão excessivamente prósperas se elas buscarem o reino de Deus como se fosse realmente a grande recompensa no final. E o texto fecha dizendo, portanto, de novo, para você não esquecer, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Durma tranquilo, vire de lado, tranquilize a sua mente e acalme os seus pensamentos, porque você não pode fazer nada que está além das suas forças. O texto diz: basta cada dia o seu próprio mal. Será que isso deve nos levar a ter uma vida inativa? Claro que não. Nenhum servo de Deus, tanto nos evangelhos como na história, foi uma pessoa inativa. Aquilo que Deus nos deu, nossos dons e capacidades, que devem ser dedicados a Deus, que são coisas muito mais valiosas em Deus do que se entregarmos tudo isso ao dinheiro e a mamon. Nós devemos desenvolver ao máximo tudo que temos, talentos, dons, capacidades, devemos crescer na nossa vida para entregar
isso ao Senhor e fazer com que a nossa vida, os nossos talentos, tudo aquilo que nós temos, seja um canal de bênção do reino. Porque aí sim, todos esses recursos, sendo sujeitos ao reino de Deus, submissos a Cristo Jesus, e vendo a bênção de Deus na vida das pessoas transformadas e abençoadas pelo reino, essa sim é a grande recompensa, que o reino venha a ser a nossa grande ambição.